Muito bem, então, pessoal. Esse próximo bloco, ele tem por objetivo mostrar para vocês o encerramento de vínculo com um Y, ok? Então, são casos que envolvem, por exemplo, reintegração ou adoção. Nesses casos que eu citei, o passo 17 ele deve ser executado. São os dados complementares do desligamento do serviço, desligamento da UI, de qualquer instituição. Então, eu vou clicar no botão executado, passo 17. E a gente, dentro do passo 17, né, o técnico ele vai colocar no campo 1 o órgão responsável pela autorização do desligamento. Por exemplo, a Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, o plantão do Conselho Tutelar. Observem as opções. Plantão do Conselho Tutelar. Pode ter o caso de não se aplicar, né? Não seja o caso de um órgão responsável pela autorização do desligamento. E as CTs regionais, CT Venda Nova, CT Oeste, CT Nordeste. Vou colocar aqui que o órgão responsável seja a Vara da Infância e Juventude. No campo 2, vocês vão descrever o processo de desligamento. E no campo 3, o endereço de destino pós-desligamento. Então, vamos supor que foi reintegrado, né, a família de origem, então vocês vão colocar o endereço da família de origem aqui no campo 3. Se foi adotado, né, o endereço da família que adotou. Vou colocar essas informações no campo 3. Perfeito? Muito bem. Vou concluir o passo e gravar essa informação. Agora, um detalhe importante. A gente executa esse passo 17, né, que são os dados complementares do desligamento do serviço, da UI. Só que, para poder realmente encerrar o vínculo, a gente precisa, até porque se a gente executar só esse passo 17, o cidadão, o adolescente, a criança, ele continua aparecendo nos relatórios como um cidadão acolhido da instituição. Se foi executado só esse passo 17 e pronto. Então, para realmente esse cidadão agora não passar mais a constar em relatórios, né, como cidadão acolhido, além de preencher aqui o passo 17, que acabou de ser mostrado, a gente deve também encerrar o vínculo nesse botão aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, tá? Então, eu vou clicar nesse botão, encerrar o vínculo. E aqui nessa tela de encerrar o vínculo, né, a gente pode colocar a data do encerramento, pode deixar do dia que já aparece aqui, né? Ou se o vínculo foi encerrado antes, a gente pode muito bem editar essa data, tá? Aqui eu vou deixar com essa data mesmo. E vou selecionar nesse campo ao lado o motivo do encerramento desse vínculo. A gente tem algumas opções, por exemplo, abandono do serviço, evasão ou infrequência, alteração dos critérios de elegibilidade, colocação em família substituta, desligamento por maior idade, né, completou 18 anos, fora dos critérios de elegibilidade, internação em estabelecimento educacional. Estou mostrando aqui os diversos motivos para encerrar um vínculo, né? Mudança para outro município, óbito e reintegração familiar. Nesse caso aqui, vou deixar como reintegração familiar. Se quiser colocar alguma observação, pode ser colocada nesse campo aqui embaixo. E vou gravar. Aparece a mensagem azul que o registro foi gravado com sucesso, né? Vou clicar aqui no botão voltar. E observe que o vínculo foi encerrado a partir desse momento que apareceu o registro gravado com sucesso. E quando o vínculo é encerrado, observe que a gente não consegue mais mexer em alguns campos. Por exemplo, aqui no tipo responsável à ação, onde tinha aqui a instituição, né, que o adolescente estava acolhido, a gente não consegue mais mexer nesses campos quando o vínculo está encerrado. Inclusive, se eu entrar nos passos do protocolo,
A mesma coisa, eu não consigo mais executar os passos do protocolo. Observem que fica agora disponível somente a visualização do que foi feito. Então, após o encerramento do vínculo, a gente não consegue mais executar esses passos. Perfeito?